carpet stained with my red wine. I've been staring at the fire. I keep on looking at the time. I'm waiting on you. I can hear the howling wind. Yes, the sound is getting higher. As the night is closing in, I'm waiting on you. Those big black eyes, wicked smile at you. Então, pessoal, como prometido, vamos à parte 2 do vídeo. Nessa parte, vamos focar nos pontos negativos que eu identifiquei ao longo desses 6 meses que eu estou com o veículo, ou que pessoas que dirigiram ele também identificaram. E aí, na terceira parte, pretendo mostrar para vocês as modificações que eu fiz no veículo, nas características originais dele, e principalmente sobre a minha experiência no pós-venda desse veículo, minha experiência com a concessionária, quando eu precisei dos serviços, etc. Então, iniciando pelos pontos negativos, nós temos aí os sensores de ré, que no funcionamento, como eu falei no outro vídeo, são perfeitos, são pontos positivos, mas eles vêm numa cor diferente da lataria do carro, eles vêm na cor preta. Então, fica esses 2 pontos aí no para-choque pretos, que destoa da beleza do carro, né? Podia ser pintado na cor do veículo, na cor branca no caso, tirando esse ar de gambiarra que fica, de sensor de ré que não é de série, ou seja, que foi instalado por fora depois do carro adquirido. E aí mostrando uma das coisas que eu modifiquei no carro, coloquei esses adesivos aí na saia do carro, tentando simular a versão Desert. Por dentro, um ponto negativo seria o volante. Primeiro por ser um volante simples demais, feio, reto, parece um volante de carro dos anos 90. E principalmente por não ter os controles de áudio no volante, de aumentar volume, nem de atender celular, nem nada, até porque ele nem tem Bluetooth. Ele não tem uma pegada boa, não tem couro, não é ergonômico, não tem aquele espaço onde você encaixa os seus dedos, ou pelo menos o dedo polegar no canto. O botão da buzina dele é muito duro, não é aquela buzina que te facilita apertar com o cantinho dela com o dedo, ou de você dar aqueles 2 apitinhos leves só para agradecer alguém. E não é só no modelo do meu carro, eu vi muitos outros proprietários do grupo lá do Seller reclamando do mesmo problema. E fora que o som da buzina, no meu gosto, é feio demais. Mas a maioria dos carros hoje em dia também não estão vindo com buzinas agradáveis ao ouvido. E aproveitando que estamos no painel, outra coisa que eu já falei no primeiro vídeo há 6 meses atrás é a cor ambar escolhida pela Chery para iluminação noturna. Não que seja feia, pelo contrário, até fica bonita, mas uma cor branca ou ice blue ficaria muito mais moderno. Um ponto fraco também desse carro, um ponto que a Chery pode melhorar de forma fácil hoje em dia, até porque é uma fábrica da China, então conseguem as coisas mais baratas, a fabricação mais barata de peças, de determinados componentes eletrônicos, é a central multimídia que eles chamam de Chery Media Center. É uma central multimídia boa no que ela tem. O problema é que ela tem pouca coisa a oferecer. Ela vai ter rádio, CD, que é uma coisa hoje em dia que ninguém mais usa, USB, não tem Bluetooth. Isso é uma falha grotesca nos dias atuais. E não tem entrada auxiliar, não tem pareamento com telefone, visto que não tem Bluetooth. E não é uma central multimídia de tela. Hoje em dia os carros de entrada já estão meio que vindo com isso. Por exemplo, o Onix, tudo bem que não na versão de entrada, mas o Onix já vem com uma central multimídia de tela de 6 ou 7 polegadas, Sandero, entre outros carros. Aí você tem vários exemplos que já estão vindo com central multimídia, mesmo que não na versão de entrada, mas na versão top de linha. E eu estou falando aqui do Chery ACT, que é a versão top de linha, e a diferença dela na central multimídia para o Chery Look é apenas o fato de ter CD e 6 alto-falantes, enquanto no Look só tem 2 alto-falantes. Então, eu acho que é um ponto que a versão ACT poderia já vir com uma central multimídia de tela, touchscreen, com Bluetooth, com navegador, ou quase tudo isso. Seguindo para os pontos fracos, o porta-luvas, que não tem iluminação, é uma coisa também tão simples de ser resolvida, e às vezes à noite você quer pegar alguma coisa ali no porta-luvas, ali fica um breu total e auxilia, na minha opinião. Tá? É uma perfumaria, mas eu acho uma perfumaria necessária.
Nós temos os espelhos, que por sinal são elétricos, são de muito boa visualização, mas um ponto fraco, mas que também dá para conviver sem, mas é isso que atrai o cliente, seria o espelho ter algum botão para rebater ele automaticamente. Mas infelizmente o Cherry Seller não tem. Agora vamos falar do painel. Tá? É um painel de fácil visualização, mas tem um ponto fraco aqui. Um computador de bordo que não é computador de bordo de fato. Tá? O que esse computador de bordo oferece? Mostrar quais portas do carro estão abertas, ou seja, por exemplo, se eu abrir a minha porta aqui do motorista, imediatamente o desenho vai mostrar, e mostra quando fecha. É a mesma coisa para a mala lá atrás, ele também demonstra. E aí tem o marcador de combustível, não é muito preciso, mas quase todos os carros que eu conheço que tem marcador de combustível digital eu não vejo muita precisão. Tem a quilometragem total do carro, tá aí, ó, meu carro em 6 meses e meio só tem 2.052 quilômetros. Tem aqui também aqueles pontinhos que são consumo instantâneo, mas esse consumo instantâneo não é igual ao do Brasil, que é quilômetro por litro. Ali é litro a cada 100 quilômetros. Então é difícil tu ter uma precisão de quanto teu carro está de fato consumindo, porque é diferente do que a gente está acostumado. Aqui, por exemplo, se o carro quilômetro por litro ele fizer 12 km por litro, e esse aqui fizer 12 litros a cada 100 km, o que bebe mais é esse aqui. Ele é o contrário, ou seja, 12 km por litro é bom, mas 12 litros por 100 km é muito ruim. Ou seja, quanto menor esse litro por 100 km, melhor é o consumo. Na quilometragem por litro, quanto maior o quilômetro por litro, melhor o consumo, né? Porque a gente está invertendo as medidas. Então fica um pouco confuso para o brasileiro, talvez o chinês esteja acostumado. Mas um ponto também negativo é que ele só tem isso, basicamente. Vou tentar aqui apertar o botão. Vai mudar para odômetro parcial e não tem trip A, trip B, é apenas odômetro parcial, não tem mais nenhuma outra opção. Se eu apertar mais uma vez vai dar a hora, e se eu apertar mais uma vez, olha aí, apenas o consumo instantâneo. Não tem consumo médio, não tem consumo de um ponto a outro, não tem trip A, trip B, ou seja, é um computador de bordo muito fraco, com muito poucas informações. Não tem temperatura do arrefecimento do líquido de arrefecimento do motor, o que eu acho extremamente perigoso. A única coisa que vai acontecer é, se teu motor estiver fervendo, vai acender uma luz no painel. E aí é tipo assim, é para o carro onde você estiver, porque tu não tem mais opção. Agora sobre o consumo do carro. Esse é um carro que tem um ponto muito positivo nele, que ajuda no custo-benefício dele, que é um carro 1.5. Né? Você está comprando o carro a preço de 1.0 semi-pelado, você está comprando um carro 1.5 bem completo. Só que, por ser motor 1.5, e a gente está num momento cujo combustível no Brasil está muito caro, a gente sempre vai falar, poxa, o carro bebe bastante, porque a gente tende a comparar ele com o motor 1.0, porque a maioria das pessoas que estão adquirindo esse carro são pessoas que vieram de um carro 1.0 e que viram que podia comprar um carro 1.5 espaçoso e completo pelo mesmo preço do 1.0 que ele adquiriria, né? Só que aí ele tende a comparar com aquele carro que ele tinha antes. Então, o meu consumo, tá? Meu consumo com ar ligado na gasolina, esse carro faz na cidade no máximo 10 por litro, entre 9 e 10 por litro, tá? Com pé muito leve, 10 por litro, até 10,5 já chegou a fazer, tá? Mas é o máximo. Normal, vamos botar ali uma média de 9,5 a 10. E álcool, ele faz ali 7,5, 8. Já fez 8,5, mas é o máximo também, tá? Então vamos botar uma média de 8 no álcool, tá? Com o ar desligado, ele já faz por volta de 11, 12 km por litro. Dá até para fazer 12,5 dependendo do pé. Mas vamos botar assim entre 11,5 e 12. É o que ele faz na gasolina. E no álcool ele faz ali entre 9,5 e 10. Na estrada, eu só andei com ele na estrada com gasolina. Ainda não andei com ele na estrada com álcool. Na estrada ele fez ali uns 13 a 14 com ar ligado. Seguindo os pontos fracos, outro ponto fraco desse carro é a suspensão. Por mais que eu escute de pessoas que já tiveram a versão chinesa desse carro e adquiriram após a versão chinesa a versão nacional, brasileira, por mais que elas digam que a suspensão melhorou muito,
Quando você compara com o carro já consolidado aqui no Brasil, de marcas já consolidadas como Chevrolet, Ford, Fiat, Volkswagen, até mesmo a Renault, por mais que tenha melhorado, ainda está aquém para o Brasil. A suspensão dianteira, ela ainda dá umas batidas quando você vai passar no quebra-mola, dependendo da forma que você passe, coisa que com um carro consolidado não faria. Então ainda tem que melhorar a suspensão. A suspensão desse carro, você ainda vê que ela ainda é projetada para o asfalto chinês. Então, Chery, se vocês querem se consolidar no mercado, vocês têm que trazer um carro para atender o brasileiro. Melhorou muito. Eu já andei no Cherry Face. Pô, essa aqui é muito superior à do Cherry Face. Mas ainda tem o que melhorar. Outro ponto de melhoria nesse carro, e talvez a maior falha de segurança que eu vejo nele, é a Chery seguir o que a concorrência faz, em não colocar cinto de segurança de 3 pontos para o passageiro do centro, no banco traseiro, e nem apoio de cabeça, embora tenha Isofix. E outro ponto negativo também é o fato do banco não ser bipartido. O banco é rebatível, de forma muito simples e muito fácil, eu estou fazendo aí com uma mão, mas se eu quiser levar mais bagagens, ou eu levo só a bagagem, ou eu levo ou só as pessoas. Eu não consigo levar mais bagagens com uma pessoa sentada ali atrás ou duas. Isso é tão simples de resolver para a Chery, e é tão usual, tão prático, que eu me pergunto como é que deixaram essa falha passar. Tanto a do cinto de 3 pontos com apoio de cabeça para quem vai no meio, quanto o fato do banco não ser bipartido. E o detalhe é que a versão vendida na China, pelos vídeos que eu vi, ela tem cinto de 3 pontos. Com isso, galera, eu encerro aqui mais esse vídeo. E vamos ao terceiro vídeo, já está em forno, sendo preparado. Espero que vocês estejam lá para ver mais esse vídeo conosco. Obrigado a todos, um forte abraço, espero que curtam.